Ela disse: "Nunca fui atingida assim antes. Não quero sair de novo." "Você consegue, você consegue." Ben, ela saiu andando. Ela disse: "É que aconteceu dele ganhar a medalha de ouro, aquela moça." "Você ganhou a medalha de ouro." Haviam duas pessoas em transição. Ambos ganharam medalhas de ouro. Tudo isso é ridículo. Você tem a política a seu favor. Eles não têm uma política do seu lado. Certo? Isso aqui é uma política. E eu vi esse cara lutando como um moco. Recordes de natação são ridículos quando você analisa qualquer recorde de natação. É uma loucura. E isso é tão humilhante para as mulheres. As mulheres são, sabe? E durante muito tempo se recusaram a falar sobre isso. Eles tinham vergonha de falar sobre isso. Agora eles falam sobre isso. Eles falam abertamente sobre isso, mas tem as piores políticas em tudo. Fronteiras abertas. Queremos fronteiras abertas. Sabe, eles ainda querem uma fronteira aberta. Nós fizemos o melhor trabalho de todos nos assuntos de fronteira. E, sabe, acho que eles esqueceram disso. Meu cara me disse hoje. Eu tenho um cara ótimo, o Russ. Ele é o melhor redator de discursos. Ele disse: "Senhor, vamos não mencionar a fronteira. Ninguém se importa mais com a fronteira." Você acredita nisso? Isso era a maior coisa. Alô, isso era a coisa mais importante que existia. Ele me diz: "Ninguém se importa com a fronteira porque isso tem prazo de validade." Eu consertei a flopeira. Eu consertei isso no meu primeiro mandato. Mas agora eu realmente tive que consertar. Tava muito pior, sabe, quando assumi o cargo. Milhões e milhões de pessoas estavam entrando no nosso país. E eu consertei. E meu, cara, é que é incrível disso. As pessoas não querem ouvir isso, senhor. Você já fez isso? O problema é que as pessoas esquecem que fui eu que fiz. Elas esquecem completamente. Eles estavam falando sobre isso outro dia. A gente não gosta do Donald Trump nisso. A gente não gosta do Donald Trump naquilo. E alguém do nada disse: "Bom, ele fez um trabalho inacreditável." Quem se importa com isso? Eles estão dizendo, tipo, sabe, isso já foi feito. O que a gente faz sobre isso, Mark? Tudo que você faz é quase como se o que você fez ultimamente é o jeito que você tem que levar a vida. Em outras palavras, eu poderia ter tido os 4 anos mais incríveis e acho que não posso concorrer. Não tenho certeza. Será que tem alguma coisinha aí que me impede de concorrer? Mas vamos supor que eu pudesse concorrer. Eu poderia ter. Isso vai ser um movimento constitucional. Não, eu poderia ter os 4 anos mais inacreditáveis. Estava tudo ótimo, mas na última semana eu cometi um pequeno deslize em alguma coisa. E você perde a eleição. É tipo, então a gente não pode deixar que esqueçam que fizemos um trabalho tão bom na fronteira. Aliás, Venezuela, todo mundo, eles estão marchando nas ruas. Eu adoro, exceto em Mavarote. Quero dizer, de onde eles acham essas pessoas? Essas pessoas eles não são, essas pessoas são uma bagunça. Eu sei que não é legal dizer isso. Essas pessoas são uma bagunça. De onde eles acham essas pessoas? São as pessoas de pior aparência que eu já vi. Eles usam uns chapéus todos esfarrapados e tudo mais. Parece que são todos pagos. Eles nem sabem do que estão falando. Quando as pessoas, os repórteres, não entrevistam eles, porque sabem que sabe, os repórteres, a imprensa é tão contra. É difícil acreditar que a imprensa possa ser tão contra, porque é tudo questão de bom senso. Sabe, não é que sejamos conservadores, seja lá o que é. Não importa. Todos nós temos bom senso. Nem sequer conservador. É uma questão de bom senso. Mas a imprensa não tem credibilidade nenhuma. Pense nisso. Em uma emissora, 97% das minhas reportagens foram ruins. Em outra, 93%. E mesmo assim ganhei de lavada. Você sabe o que isso significa? A imprensa não tem credibilidade. É só isso que significa. E temos que manter assim. Então eu não falo muito sobre natação, levantamento de peso, boxe. Eu não falo sobre isso. Sabe por quê? Quero começar a falar disso mais ou menos uma semana antes da eleição, porque eu não quero que eles se corrijam. Não quero que eles digam, sabe, decidimos que não queremos homens competindo nos esportes femininos. Isso seria um golpe devastador para a gente. Porque isso, sabe, eles dizem que é uma questão de 80-20. Não, não. É uma questão de 98-2. Nós decidimos que não teremos fronteiras abertas. Onde o mundo inteiro, vindo do Congo, prisões do Congo, essas são pessoas extremamente duras. Essas são pessoas que fazem nossas gangues de motoqueiros parecerem jovens de bem, tá? Nossas gangues de motoqueiros são pessoas maravilhosas em comparação. Não, eles vêm de prisões do Congo. Eles vêm de prisões do mundo todo, mas em especial da Venezuela, do Trem da Água. O Trem de Araguá chega e o Trem de Araguá dizem que é a pior gangue do mundo. Fazem nossas gangues parecerem os docinhos. Fazem nossas gangues. Você até quer levar eles para jantar de tão legais que parecem.
Eles cortam os dedos das pessoas. Um cara faz uma ligação no Colorado. O governador é péssimo no Colorado. Ele não tem controle nenhum. Então, o trem de Araguaia, eles não querem fazer nada a respeito. Aí o ICE tem que entrar e tirar ele de lá porque o governador não quer fazer nada. Mas eles fazem uma ligação. Eles tomaram conta do meu prédio. O proprietário está lidando. Eles tomaram o prédio dele. Então, o governador não quer fazer nada. Mas ele liga da polícia. O cara, encheram? Você chamou a polícia. Isso é o trem de Bar. Estão falando com o dono do prédio. Você chamou a polícia aqui. Ah, cortaram os dedos que ele. Se você ligar de novo, da próxima vez sua mão vai embora. Você acredita nisso? O cara anda por aí com os dedos cortados. E esses são os animais que estamos expulsando daqui. Washington, D.C. Agora é a cidade mais segura do país. E vocês sabem disso melhor do que ninguém, porque vocês eram... Quer dizer, pense isso. Você está no Congresso, vocês são respeitados, pessoal. Você tem medo de sair de casa. Washington, D.C. Bem, tivemos um ataque terrorista há 4 semanas e uma pessoa está olhando lá do céu enquanto a outra está se recuperando. E vai sobreviver, eu acho, mas ficou muito machucado. Muito machucado mesmo. A mãe mais positiva que eu já... Não, meu filho vai ficar bem, senhor. A mãe me disse isso na noite do ataque. Eu fui até ela do mesmo jeito que fui até você. Eu conversei com essa mulher incrível. Senhor, todo mundo está rezando pelo meu filho. Ele vai ficar bem. Os médicos achavam que ela estava, sabe, só se agarrando a uma esperança impossível. Não havia chance. E 2 semanas atrás ele se levantou e começou a andar por aí. É impressionante, na verdade. Então talvez alguma coisa de verdade. Parece que ele poderia. Ok, ele vai ter sequelas bem sérias. Mas isso foi diferente. Aquilo foi um ataque terrorista contra pessoas que estão fazendo um trabalho incrível e poderia ter acontecido em qualquer lugar. Mas a gente não teve nenhum assassinato. Sabe, normalmente teríamos em média 2 assassinatos por semana em Washington. Eu nem gosto de falar sobre isso. 2 assassinatos por semana em Washington. A gente não teve nenhum em 7 meses. Agora as pessoas podem sair na rua. Você pode sair com sua esposa para os restaurantes, que aliás estão bombando. Quero dizer, se você voltar para antes de eu entrar, e nós fizemos um trabalho muito bom há 4 anos, mas nunca teve isso, sabe, no meu primeiro mandato. Então, quando estávamos no primeiro mandato, fomos bem competentes. Mas sabe, não era um problema tão grande assim. Virou um grande problema porque as pessoas estavam sendo assaltadas em todo lugar. Tivemos algumas pessoas que trabalhavam na Casa Branca que foram mortas. Teve um cara esperando a esposa no carro. Disseram para ele, sai do carro. Ele respondeu, estou esperando minha esposa. Eles explodiram a cabeça dele. A esposa está caminhando em direção ao carro. Animais. E aí eles ficam bravos quando eu digo que são animais. Nancy Pelosi. Eles não são animais. Eles são seres humanos. Não, não são. Isso é outra coisa. Isso também é uma questão de 98 menos 2. Não, são animais. E nós os removemos. Já detivemos mais de 2.000 pessoas. As trouxemos de volta para seus países de origem ou elas estão presas em Washington. Porque não é só uma questão de tirar os ruins. 2% a 3% da população são responsáveis por 90% dos crimes. Pense nisso. 2% da população. Em Washington, D.C., é responsável por 90% dos crimes. Então, quando eliminamos os 2%, tiramos mais de 2.000 pessoas do país ou as colocamos na prisão. Alguns eram tão perigosos que a gente nem queria mandá-los de volta para os seus países, porque eles acabam voltando, mesmo que agora esteja mais difícil. Mas você sabe, eles são bem espertos. Eles são doentes, mas são inteligentes. Mas agora você está vivendo em uma das cidades mais seguras do país. Isso é algo incrível. Você pode ir andando até os restaurantes. Restaurantes bombando, novos restaurantes abrindo, fechando. Você nem teria restaurante. E eu não sei você, mas para mim esses soldados ali parecem ótimos. Eu não vou me sentir seguro andando na rua sem eles. Acho que você também não se sentiria. Mesmo tendo tirado tantos criminosos de circulação, eu simplesmente me sinto melhor. Para mim, eles são lindos. Eu olho para esses soldados e você se sente seguro. Você se sente segura. Eu acho que se tirássemos eles dali, mesmo que o crime não fosse tanto, com certeza aumentaria. Fizemos um ótimo trabalho em Chicago. Eles não querem falar sobre isso. Sabe, contra tudo isso, esse governador preguiçoso, esse idiota que a própria família expulsou dos negócios. Ele era um bobão. E a família Pritzker. Mas eles expulsaram ele dos negócios. E o prefeito, ele é uma pessoa de QI baixo, QI extremamente baixa. A gente devia dar para todo mundo, tipo esses testes de competência, né?
O cognitivo, eles chamam de cognitivo. Você sabe, eu sou o único presidente que fez o teste cognitivo. Acho que todo presidente e vice-presidente deveria fazer. Ser obrigado a fazer exames cognitivos, testes mentais. Eles são inteligentes? Não seria bom? Você acha que o Waltz conseguiria passar num teste cognitivo, por exemplo? Você acha que a Kamala conseguiria? Eu acho que o Gavin não conseguiria. Ele sabe enrolar bem, mas fora isso não conseguiria passar. Tipo, olha só, esse é um cara que não queria deixar a água descer do noroeste do Pacífico. O resto. Sabe, eles têm um peixinho bem pequeno, só um peixinho mesmo. Não tá indo bem, sabe por quê? Sem água. Eles estão mandando água. É demais. Tá matando os peixes. Aí eles cortam e depois tem 25 mil casas queimadas. Eles não sabem por quê. Não, eu acredito nisso. Eu sou o único que fez um teste cognitivo. Eu faço, é o pior. Você não faz um exame médico? Porque já teve vezes que fiquei mais tempo sem fazer. Porque estou ocupado. Se eu não faço um exame médico, eles dizem Trump não está fazendo exame. Deve ter alguma coisa errada com ele. Se eu faço o exame, eles dizem, por que ele fez isso? Por que ele fez essa parte do exame? Ele fez demais. Tem alguma coisa errada com ele. Você lembra? Teve uma época, Mike, em que eu fiquei 32 dias seguidos. Eu fazia uma coletiva de imprensa, duas, três, às vezes quatro. Eu fazia elas atrás da mesa. Simplesmente fazia. Eu faço coletivas de imprensa. Mas eu faço muitas coletivas de imprensa. Então, em 32 dias, e aí um dia, só um dia, foram 32 dias seguidos. Deve ser algum tipo de recorde maluco. Aí um dia, você lembra? Eu não fiz porque levei a Kai, minha golfista brilhante, uma jovem linda que balança o taco de um jeito maravilhoso. Ela é uma excelente jogadora de golfe, com um nível de habilidade excepcional e adora jogar. Vovô, você me levaria para jogar golfe? Então eu corri, sabe? Eu jogo golfe e gosto de gravar. Eu jogo golfe de velocidade. É melhor assim. Você conhece esse professor? Não perca essa oportunidade. Não, eu jogo golfe de velocidade, mas sou um bom jogador de golfe. Todo mundo sabe. Qualquer um que eu tenha derrotado nesse grupo. Mas eu adoro jogar golfe, só que não tenho muitas oportunidades para jogar. Mas eu tirei 2 horas de folga e a imprensa não conseguiu me encontrar. Mas eles sabiam que eu estava lá porque me seguem. E eu estava fazendo amigos. Você está bem? O pessoal está me ligando. Alguns dos caras que estão nesta sala. Senhor, o senhor está bem? Sim, qual é o problema? Tem um boato, senhor, de que o senhor não está mais entre nós. Lembra disso? Não. O boato era que eu estava. Não, eu não quero usar a palavra com D. Essa palavra é horrível. Morto. Eu não gosto disso. A notícia, senhor, de que o senhor não está mais entre nós. Eu disse, bem, eu acabei de bater um. Tacada de 280 jardas. Sacama. E, sabe, é uma das... E levei algumas semanas para resolver isso. A nova agora é que eles fizeram uma matéria na falsa mídia do New York Times dizendo que eu trabalho nesse dia desde cedo de manhã até tarde da noite, mas a gente não divulga a agenda completa. Tipo, quem diabos quer dar agenda para esse pessoal? Mas é tudo trabalho. E, em especial, esse dia foi brutal. Eu não consegui nem sair da cadeira. Eu não consegui fazer nada. Era uma coisa atrás da outra, sem parar. E isso foi desde cedo de manhã até tarde da noite. E minha equipe divulgou um relatório. Ele almoçou. Eles mostraram um relatório, almoço com a Dom. E eles fizeram uma matéria. Donald Trump está desacelerando. Ele só almoçou. E aí ele voltou e disse, isso é má conduta, seja lá quem fez isso, né? Não, isso é terrível. Na verdade, eu fiquei mais bravo com a minha equipe do que com o New York Times. Mas eles escreveram a matéria. E leva um tempo para você se recuperar desses golpes. E é quase que não importa o que você faça, mas você tem que manter o olhar positivo. Mas a gente tem uma imprensa falsa. A gente fez uma coisa tão incrível na área da medicina que ninguém nunca fez antes, reduzindo o preço dos medicamentos com a política de nações favorecidas, nações mais favorecidas. Nós reduzimos o custo dos remédios a níveis que nunca nem tinham sido sonhados antes. A gente deveria ganhar as eleições só por causa disso, mesmo que não fizéssemos mais nada e fôssemos para casa. E para casa.
Nós implementamos a política de nações favorecidas, onde estamos baixando o preço de um comprimido. Por exemplo, em Londres, o comprimido é vendido por US$ 10. Em Nova York, ele é vendido por US$ 130. Isso é 13 vezes mais caro. O que eu mais quero é pagar o mesmo que a nação que paga o menor valor no mundo. Todo mundo sabia disso, mas ninguém teve coragem ou disposição para fazer, ou o respeito das outras nações, mas eu tenho. E aí você também tinha que lidar com as empresas farmacêuticas. As empresas farmacêuticas não foram fáceis, mas foram muito mais fáceis do que lidar com as outras nações. Então, as outras nações costumavam dizer para as empresas farmacêuticas: nós não vamos pagar mais. Vocês mantiveram o mesmo preço por anos. A gente só foi aumentando. E finalmente eu chamei as empresas farmacêuticas e disse: escutem, pessoal, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem mais fazer isso. Eu não vou permitir. Mas vamos fazer do nosso jeito e vocês não vão mais fazer do jeito de vocês. E eu fiz coisas brutais com eles, mas descobri que na verdade eram as nações que eram tão duras. Então, quando disseram à França que o preço da pílula passaria de 10 para US$ 30, foi um aumento considerável, certo? Mas na verdade não há. E que o nosso preço baixaria de 12 ou US$ 13 por apenas US$ 30. Então, o deles iria de 10 para 20 ou US$ 30, e o nosso iria de 13, ou melhor, de 130 para 20 ou US$ 30. Ou seja, para nós é uma queda enorme. Agora, dependendo de como você calcula, pode ser uma redução de milhares de por cento. Também pode ser 90% ou 80%. Sabe, existem duas formas de calcular. Não sei se você sabe, disseram que Donald Trump exagerou. Não. Existem duas maneiras de calcular isso, mas calcule com base em 80 ou 90%. Mas o Contrano é mais preciso, tipo 900%, porque é exatamente isso que acontece. Mas existem duas maneiras, mas seja generoso, use os 90%. Não houve redução nos últimos 28 anos, exceto por um ano em que consegui reduzi-la em um quarto de 1%. E eu fiz uma coletiva de imprensa. Eu estava tão orgulhoso de mim mesmo. Os preços dos medicamentos, remédios de prescrição, vão cair milhares de pontos. Milhares. Só por esse item você já deveria ganhar essa eleição. O New York Times mal escreveu sobre isso. Os outros jornais também mal falaram sobre isso. Ninguém nem sabe que os preços dos remédios. Agora, as pessoas vão dizer: você não se importa se eu não ler esse teleprompter maluco, né? Porque, sabe, você se importa. Porque eu tenho. Isso se chama padrão. Mas essas coisas são tão importantes porque vocês precisam ser eleitos. Porque se vocês não forem eleitos, nosso país vai para o inferno. Então não podemos brincar. Senhoras e senhores, o sol vai nascer amanhã. E quando nascer, todos nós. A gente não precisa dessa besteira. A gente precisa falar sobre nações favorecidas. E os seus números estão caindo em níveis que ninguém nunca viu. Nós herdamos preços altos. Nós herdamos uma bagunça. Nós herdamos a maior inflação da história. E sabe o que estava derrubando isso? A economia ruim que herdamos. Nós herdamos coisa ruim. Agora temos a economia mais aquecida da história do nosso país. Temos 18 trilhões de dólares sendo investidos nos Estados Unidos. Vocês têm, cada um de vocês tem, fábricas de carros, fábricas de IA, fábricas de todos os tipos. Por causa das tarifas, espero que a gente consiga uma boa decisão da Suprema Corte. Eu só espero mesmo, porque isso nos deu uma segurança nacional tremenda. Então, deixa eu só terminar, porque vocês sabem, eu costuro as ideias. Eu adoro costurar as ideias. Se você algum dia costurar e não voltar ao ponto, aí é um problema. Aí você diz, mas quando você costura e vai para cá e para lá, sempre voltando ao ponto, então você está bem. Mas o que está acontecendo é que, fazendo o que eu fiz, estamos conseguindo números tão baixos. Mas o que eu fiz com os outros países? Eu disse, França, o seu custo com remédios de prescrição vai triplicar. Vai passar de US$ 10 por comprimido, só para dar um exemplo. Eu chamei de o remédio da gordura. Você pode chamar de remédio da gordura, Ozempic. Ozempic custa US$ 80 em Londres e US$ 1.300 em Nova York. O remédio da gordura. Um amigo meu me ligou e disse, o que diabo está acontecendo? Um cara muito rico, mas eu falei, esse remédio da gordura nem funciona para você. Por que você está tomando isso? O remédio fracassou miseravelmente, mas ele é um cara muito barulhento e espalhafatoso. Não é uma má pessoa, nem uma grande pessoa. Inteligentíssimo, mas é um cara muito rico. Esse remédio ele poderia ter pago milhões por ele, não faria diferença.
Mas ele disse em Londres, eu estou pagando $80. Em Nova York eu estou pagando, tipo, muitas vezes mais do que isso. Que diabos é isso? Isso é por causa de... O que aconteceu? Porque as nações não se deram. Então, as empresas farmacêuticas, eu fiz um acordo com elas. Vocês vão fazer isso? Eles disseram o que as nações concordarem. As nações eram um problema maior do que as empresas farmacêuticas. Então eu disse, você está me dizendo que eles nunca vão concordar, senhor? Eu disse 100% que vão, 100%. Eles disseram, senhor, o cara mais inteligente, Eli Lilly, Merck, Pfizer, todos gênios. Eles estão todos faturando números que você nem imaginaria. As empresas contratadas pela indústria de defesa estão lucrando mais. Por isso que eu vou dizer, vocês estão ganhando $45 milhões por ano e não conseguem produzir um maldito helicóptero em 7 anos. Vamos conversar com eles sobre isso. Mas eu disse à França, liguei, por exemplo, para a França. Só por exemplo, eu gosto dele, ele é um cara legal. Emmanuel, sabe? Emmanuel Macron. Macron. Adoro o sotaque francês. Emmanuel. Eles disseram, escute, você vai ter que aumentar um pouco os seus preços porque estamos pagando 14 vezes mais do que você. É muita coisa, né? Estamos pagando por números. Em outras palavras, estamos compensando todo esse déficit. Não, 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 não. Não sei. Não poderei. Senhor, presidente, com licença. A maioria das pessoas me chama de senhor presidente, exceto para aqueles que não me respeitam. Eles me chamam assim, e provavelmente são muitos deles também. Mas eles disseram, não, 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 não. Putin me chama de senhor presidente. Ela me chama de senhor presidente. Emmanuel diz, não, não, não. Não faremos isso. Sim, você vai, Emmanuel, 100%. Porque me disseram que eles não fariam isso. E isso é, você pode pegar o Emmanuel e adicionar o Hans. Você pode adicionar o Ludwig. Você pode colocar todos os nomes possíveis. É tudo a mesma coisa. A resposta é não. Nós não vamos dobrar o preço dos nossos remédios. Nem para você, nem para mais ninguém. Eu disse sim, vocês vão, 100%. Nós não vamos fazer isso. Não, 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 você não está entendendo. 100%. Você vai fazer isso e ainda vai gostar. Eles dizem, eu não entendo. Eu já te falei 5 vezes, por que você continua dizendo que vai fazer? Porque eu sempre estou certo. Trump está certo sobre tudo, não é? Eles disseram, eles cavavam, Trump está certo sobre isso. Eu estive certo sobre tudo. Tem que continuar assim. Tem madeira aqui em cima. Segura aí. Eu sempre faço isso, só por precaução. Trump estava certo sobre tudo. E eu disse, então você vai fazer isso e mandar? Não, não vou. Ele disse, ok, é o seguinte, Manuel. Se na segunda-feira você não tiver concordado com absolutamente tudo o que queremos, eu vou colocar uma tarifa de 25% em tudo que sair da França, incluindo seus vinhos, seus champanhes e todo o resto. Não, 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 você não pode fazer isso. Eu disse, eu posso fazer isso, e eu farei isso. Mesmo em nome da segurança nacional, eu faria isso, mas isso é por questões de segurança médica. E 100%. Agora, deixe-me explicar. A tarifa que estou lhe impondo é 42 vezes mais cara do que o valor que estou pedindo para você na aposentadoria. Então, você pode ter uma tarifa adicional de 25%, como aconteceu comigo, com a China em relação ao fentanil. Eu coloquei uma taxa punitiva de 20% na China, e isso está secando, porque o imposto é muito maior do que eles lucram com o fentanil. Mas com as outras nações, eu disse, vocês vão fazer isso. E sabe o que ele disse? Você não pode fazer isso comigo. Eu disse, posso sim. Não se preocupe com isso, não vai ser tão ruim assim. Você só precisa explicar para o seu povo, seus 39 milhões de habitantes, que aliás não votam pelo correio. Eles votam com cédulas de papel. Eles tentaram votar pelo correio e teve fraude no país inteiro. Nós somos o único país que basicamente vota pelo correio. Você sabe disso, né? Sabe, presidente da Câmara, isso é outra coisa. Somos o único país burro o suficiente para votar pelo correio. Até a comissão do Jimmy Carter disse, não faça isso. Mas só para concluir, para você não dizer que eu divago, Emmanuel me disse, Donald, você tem um acordo. Eu adoraria aumentar os preços dos meus medicamentos em 200%, ou seja lá quanto for. Eu adoraria fazer isso. Seria uma grande ova. O que você quiser, Donald, por favor. Só não conte para a população. Por favor, Donald, eu te imploro. Todo o país disse a mesma coisa. Não, 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 nós não vamos fazer isso. Alguns foram firmes, alguns foram muito gentis, outros foram rudes. Mas todos disseram a mesma coisa. Não, não vamos.
E eu diria, em média, 3,2 minutos, todos estavam dizendo: seria uma honra para nós. Crise quadrupolar dos medicamentos. Então, seria uma honra quadruplicar nossos preços, se é isso que você quer. Queremos te fazer feliz, ok? Portanto, não cobrarei nenhuma tarifa e vocês triplicarão o preço dos medicamentos em relação ao que pagavam há 2 dias, certo? E agora temos nossa nação favorita. Você acha que Biden conseguiria fazer isso? Eu não acho. Você acha que Biden chegou a pensar nisso? Agora, todos queriam nações favoritas, mas todos sabiam que era impossível conseguir que os países concordassem com isso, porque eles não concordariam. E eles vêm fazendo isso há 40 anos, ou seja lá quanto tempo for. Nós estávamos subsidiando o mundo inteiro. Isso é só uma das muitas coisas que está mudando. Mas você deveria aproveitar isso. Isso vai salvar. Agora, isso também, quando você soma a saúde, faz com que o preço dos seus remédios fique muito mais baixo do que você projetou. Então, vamos reduzir muito os custos com saúde. Mais uma coisa sobre saúde. Nunca foi uma questão massa. Isso deveria ser problema nosso. Tivemos uma votação muito desagradável por parte de algumas pessoas. Acho que é o Collins, acho que Lisa Murkowski e acho que um homem chamado John McCain. Lembrar? Não gostei. Você se lembra? Ele disse que fez campanha durante 10 anos. Não quero ser desagradável, mas durante 10 anos ele fez campanha com base no Obamacare. Vamos destruir o Obamacare? Não vamos fazer isso. E então vamos acabar com isso. E então foi surpreendente. Poderíamos ter tido um sistema de saúde, um bom sistema de saúde. O Obamacare é ruim. E as pessoas entendem que é ruim. E os prêmios são horríveis. Mas uma coisa que aprendi muito sobre saúde. Eu achava saúde algo meio, não de grande interesse, mas era muito importante. E eu tornei isso de grande interesse. Então, fiz uma declaração há alguns meses, porque vi os números. Eu disse, poxa, porque sabe, eu gosto de ver o que está acontecendo. Esse é um dos motivos. Aliás, hoje batemos um recorde histórico novamente. Temos o maior mercado de ações da história do nosso país, de longe, todo santo mês. Isso é outra coisa que você deveria não pode, sabe? Eles gostam de menosprezar isso. Sabe de uma coisa? Os democratas, bem, isso não significa nada. Isso é simplesmente não. Não. Isso significa empregos e também planos de aposentadoria 401k, porque muita gente tem um. E eles têm, olá, o melhor advogado da sala, o melhor. Tem planos de aposentadoria 401 e tem planos de aposentadoria 401. Eu tinha um jovem policial. Contei essa história 2 vezes, mas foi sempre a mesma coisa. Este foi um caso recente. Eu tive um caso anos atrás, porque eu tinha uma ótima economia. Você sabe, tivemos a maior economia da história durante meu primeiro mandato. Meu primeiro mandato foi um sucesso tremendo. Mas, de novo, ninguém quer falar sobre isso. Reconstruímos nossas forças armadas. Fizemos coisas que ninguém poderia ter feito. Fizemos um trabalho excelente. Este mandato está superando tudo. Está superando todos os mandatos. Nunca houve um presidente que teve um ano como este, especialmente um ano inicial. E a gente deveria ganhar com base nisso também, em tudo isso. Mas o 401, cá, então, tem um policial que veio até mim e ele estava me protegendo junto com várias outras pessoas. Então eu quero te agradecer. Minha esposa acha que eu sou o pior investidor do mundo. E no último ano eu tenho sido mesmo, ela acha. Agora eu sou Warren Buffett. Ela disse, você é mais inteligente que Warren Buffett. Você é um investidor menor. Então, senhor, Warren Buffett, senhor, eu disse, como está seu plano de aposentadoria 401? Foi duplicada. Está subindo. Está subindo. Eu disse, relaxa. Mas os planos 401k estão bombando. Esses somos nós. Essas são as pessoas. Temos o mercado de ações em maior alta da história. 47 dias em 11 meses. Só falta um pedacinho do último mês para completar o primeiro ano. 47 dias em 11 meses. Batemos um novo recorde. Bom, batemos um ontem à noite. Batemos outro hoje, pelo que entendi. Mas batemos um ontem à noite. Novo recorde, recorde novinho. Todas as bolsas, não só, sabe, a Dow. A Dow subiu, mas todas elas subiram. Temos outro recorde. É a 47ª vez em 11 meses que atingimos a máxima histórica. E o futuro, porque temos mais dinheiro entrando no nosso país do que qualquer outro país já teve, de longe. O recorde era de cerca de 3 trilhões de dólares, muitos anos atrás, pela China. Temos 18 trilhões de dólares entrando no nosso país. Sabe por quê? Por causa das tarifas. Porque se eles constroem uma fábrica aqui, não precisam pagar nenhuma tarifa. Mas se fabricam em outro país e mandam para cá, tem que pagar uma tarifa muito alta.
Então, eles não conseguem pagar essa tarifa. Por isso, o que eles fazem é vir para cá e construir isso aqui. Aliás, foi exatamente isso que a China fez com a gente por muitos anos. Agora é só o contrário.